O Museu de Arte do Rio apresenta o Rio dos Navegantes. Logos do mar e da exposição. Ministério do Turismo, Prefeitura do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura apresentam série Percursos Mediados. Relação entre as obras de Cláudia Jaguaribe e Rosana Paulino. Educadores Gabriela Cirne e Jorges Marques. Os trabalhos das artistas Cláudia Jaguaribe e Rosana Paulino, expostos em 2 núcleos da exposição Rio de Navegantes, vão expandir seus meios Georges. através de diferentes técnicas. Cláudia através da fotografia de paisagem sob novas perspectivas. A foto. E Rosana Paulino através do bordado para além da superfície. Impressão sobre tecido. A fotografia de Cláudia Jaguaribe, Menina na Laje, da série Entre Morros, é uma imagem cheia de camadas. Inserida dentro do núcleo A Natureza da Baía de Guanabara, panorâmica, onde nós encontramos diversas pinturas acadêmicas da paisagem carioca. O Pão de Açúcar. Essa foto vai causar impacto por conta da quebra de temporalidade buscada pela equipe curatorial, onde, a uma primeira vista, nós encontramos uma perspectiva verticalizada de uma ou mais comunidades. Diante dela, no primeiro plano, uma menina ao lado de uma caixa d'água. É exatamente a perspectiva aérea da foto que pode causar inquietação no espectador. E ele parece estar separado dos outros planos que seguem ao redor, sobre, enfim, no resto da imagem, além da menina do lado da caixa d'água. Georges. Uma interrogação muito comum é: como o artista fez isso? Como é possível esse trabalho? Os meios que a artista empregou começam a trazer curiosidade para o público. Então, a partir daí, a gente constrói uma ponte entre a questão da forma, a construção de planos, o suporte que a artista usou, a ilusão de unidade por conta dos diversos planos. A gente une com conteúdo, onde a gente investiga a questão da favela no centro, esse foco no imaginário da favela. A gente cria uma relação com o núcleo onde a obra se encontra. Junto aos quadros. E a gente percebe que o enfoque, tanto na menina do primeiro plano quanto na favela, no meio da imagem, cortam o imaginário da cidade em relação às imagens de pintura acadêmica do final do século a Baía de Guanabara. XIX, onde a gente encontra paisagens quase bucólicas, quase sublimes, de um Rio de Janeiro idealizado. Olhando com mais atenção para a parte mais superior da tela, a gente percebe lá no canto superior esquerdo que, ainda que o enfoque da imagem seja o ambiente da favela, seja sua dimensão, sua grande dimensão, a gente encontra o Morro dos Irmãos ecoando essa presença da natureza idealizada, essa natureza exuberante, por assim dizer, distante de toda uma turbulência e de toda uma questão, como se não houvessem questões ou problemáticas a se discutir ali naquele cantinho da imagem. E se a gente tem no trabalho da Cláudia uma profusão de questões ligadas à forma, a gente agora vai olhar para outro trabalho onde as questões de conceito se encontram no próprio material utilizado para construir a obra. Gabriela. Como a gente viu antes, a paisagem da Cláudia Jaguaribe, ela retrata, ela traz o crescimento desordenado do Morro Dona Marta. Daí, em contrapartida, a gente tem o Atlântico Vermelho, que é da artista Rosana Paulino. As gravuras. E se propõe a questionar e a comentar sobre a história dita oficial. Enquanto o público, ele tem uma forma de como se fosse um novo documento, um registro diferenciado sobre as histórias, os processos históricos, o núcleo, que foram sendo apagados durante os Atlântico séculos. Negro, Oceano E Vermelho. observando melhor a obra Atlântico Vermelho, a gente consegue compreender bastante a proposta da Rosana Paulino, que é uma artista que se coloca num 11 recortes. pensamento anticolonial dentro do processo histórico do Brasil. Nessa obra, ela usa uma costura que se chama sutura. Entre recortes. A sutura, ela não é uma costura, mas ela é utilizada em machucados para fechar ponto. Um homem nu. Para fechar feridas que a gente tem no nosso corpo físico. E daí a Rosana se apropria disso também, ela vai usar a costura, o ponto da sutura de uma forma frágil, azulejos, unindo todos os pontos dos tecidos que ela traz. Uma caravela. Ela está costurando ali, na verdade, a história colonial de uma maneira frágil. Ela é frágil. Se você tocar nessa sutura, nessa obra, ela vai se te manchar. Um fêmur. E aí, bem no meio dessa obra, a gente se depara escrito de uma forma bem grande, em vermelho, Atlântico Vermelho. Isso vai nos remeter
as relações entre África e América e o que é entendido hoje como história atlântica. Gabriela. Que é a história que entende que os africanos escravizados, eles não começam na América, assim como não terminam na África. Existe um link entre essas duas coisas, esse link é o Atlântico como um território, e aí ali é um lugar de trajetos, de vidas, de mortes. E justamente por isso também ele é vermelho. E aí eu pergunto, né, por que vermelho? Esse Atlântico, ele sangra, e esse sangue, ele vaza entre a história colonial, ele vaza entre os azulejos que a Rosana nos coloca, que são azulejos portugueses. Azuis e brancos. E esse sangue, ele tá vazando vermelho e forte. Linhas vermelhas. Da obra dela. Continuando nossa observação nessa obra, né, que tem muitas informações, a gente se depara com imagens de pessoas negras no paralelo dessa obra. Em preto e branco. São pessoas de rosto cortado, o homem nu, olhos tapados. mulher. E gera um incômodo muito comum. Com um feixe de cana. Muito comum, gerado nas visitas, nas mediações que a gente faz. E a gente sempre se depara com a pergunta: por que o rosto dela está cortado? Outra mulher. É uma imagem de uma mulher negra carregando um barril na cabeça. E aí eu revido com a pergunta: faria diferença Gabriela. se o rosto dela não tivesse cortado? Mesmo se a imagem tivesse completa, se a gente pudesse ver o rosto e os traços dela, a gente sequer ia saber o nome dela, ou quem ela é, ou quantos anos tem. E isso faz parte, essa invisibilização, essa falta de identidade, ela faz parte desse processo de desumanização de pessoas negras que a artista está apresentando pra gente. Esse processo que é colocado para a escravidão e pela escravidão. A obra. O uso que a Rosana, né, que é a artista, ela vai fazendo nessas imagens, que é justamente esses olhos tampados, essas costuras, esses riscos, esses cortes, essas edições nas imagens são justamente para criticar a invisibilização de pessoas negras, como a gente exemplificou nesse caso do rosto cortado, que é o que geralmente incomoda mais ao público. Sinal de tesoura. Ela coloca isso, né, essa forma de invisibilização, e acrescenta para mulheres negras, porque a Rosana Paulino é uma mulher negra, ela se coloca em primeira pessoa. E essa é uma prática muito comum dentro da arte contemporânea. Sobre fundo azul, o logo do mar. Créditos finais. Museu de Arte do Rio. Diretor-presidente, Carlos Gradim. Diretor financeiro, Jimmy Keller. Curador-chefe, Marcelo Campos. Gerente operacional, Roberta Kifuri. Coordenadora de comunicação, Rubia Mazini. Coordenador de educação, Hugo Oliveira. Coordenadora de curadoria e pesquisa, Amanda Bonan. Coordenadora de produção, Estela Paiva. Série Percursos Mediados. Coordenação de produção, Priscila Souza e Tiago Correia. Roteiro dos educadores, Cássio Matos, Edmilson Gomes, Fernando Porto, Gabriela Cirne, Georges Marques, Guilherme Marins, Juliana Pavan, Luísa de Negreiros, Maria Rita Valentim, Mariana Gon, Patrícia Chaves e Wesley Ribeiro. Vídeos, Matheus Freitas. Identidade visual, Elaine Ramos, Flávia Castanheira, Matheus Freitas, Raíssa Jalkin e Renata Sá. Sobre fundo branco, logotipos dos patrocinadores e parceiros do Museu de Arte do Rio.